excelsis Deo, et in terra paz omnibus bonum voluntate. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre na sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos inspire cada dia mais o caminho da santidade e já entregando esse momento de partilha e de formação que nós vamos ter, pedindo que ela irradie sobre nós toda a inspiração do alto, a força do alto, o Divino Espírito Santo, que nós possamos nos revestir, revestir dela, nos revestir da sua presença e acolhermos o presente que ela quer nos conceder neste momento. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta fructus ventris. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Vamos também pedir o auxílio do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que o Divino Espírito Santo de Deus possa vir pairando sobre nós, sobre nossa mente, sobre nossa alma, sobre todo o nosso ser. Em nome e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa formação sobre as terceiras moradas do castelo interior, eu estava falando sobre a Virgem Maria, sobre o processo de kenosis que Nossa Senhora passou naquele momento, né? A Virgem Maria, ela também passa, né? Ela, durante aqui a passagem dela, né, nos evangelhos, os relatos que nós temos, ela vai passando por vários processos de kenosis, vários processos onde ela demonstra e nos ensina a santa humildade. Quando, por exemplo, naquele momento ela se colocou totalmente como serva de Deus, né? E aderiu completamente, 100% à vontade dele, né? Ela esqueceu de si completamente. Ela se despojou 100% para Deus fazer a vontade dele na vida dela. E assim a graça foi alcançada. Ela recebeu aquele presente. Gerou nela ali uma vida inclusive em abundância, né? A vida plena. Ela que já transbordava de graça, já era cheia completamente ali da graça de Deus, teve a graça de nos trazer a graça, né? O próprio Jesus, através do seu sim, através do seu faça-se, do seu fiat. Outro momento que Nossa Senhora passou por uma kenosis, no momento em que ela encontra o menino Jesus no templo, né? Ali, quando ela encontra, ela não compreende, né? Quando Jesus diz, né, eu estava fazendo a vontade do Pai, né? A Sagrada Escritura vai dizer que ela guarda esse mistério, essas palavras no seu coração e fica meditando naquilo, né? Ou seja, nós podemos ver que novamente ela passa por um processo aí de kenosis, né? De reflexão interior e de abandono e de entrega total a Deus. Tem vários momentos, né? Mas eu quero dar ênfase também ali no momento da cruz, no momento da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais ela estava ali diante da cruz, né? Debaixo da sombra do Onipotente, ao lado de São João da Cruz, ai meu Deus do céu, perdão, de João Evangelista, né? De João, discípulo amado. E naquele momento ela também passa por essa kenosis, por esse esquecimento de si mesma,
né? Esquecimento total, né? Entrega total a Deus. Então, é nesse sentido que eu digo, né? Que às vezes a alma passa por um processo que gera nela vida, mas às vezes passa por um processo que gera nela a mortificação, né? A mortificação. Mas é preciso sempre a alma aderir à vontade do Altíssimo, pois é nisso que nós vamos conseguir progredir verdadeiramente, né, em Deus e na graça de Deus. Naquele momento ali, Nossa Senhora, ela viveu todo aquele mistério, mas ela teve a graça misteriosa de não perder a fé na esperança da ressurreição. Tudo que Nossa Senhora vivenciava naquele momento, mergulhada em mistério, era o sofrimento de seu Filho amado, Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, unida à Santíssima Trindade, unida ao coração de Jesus e unida ao Pai e ao Espírito, vivenciou aquilo tudo em silêncio, em um silêncio interior, né? Um silêncio em lágrimas e em sofrimento. Mas é interessante vermos esse toque do agir de Deus dentro desse silêncio que manteve a fé dela acesa. Uma fé na esperança da ressurreição. Nossa Senhora, ela viveu aquela compaixão, mas no momento da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela já, mesmo sem compreender, digamos assim, mas ali em mistério, já tinha sido impresso na alma dela, né, de que o seu Filho amado, Nosso Senhor Jesus Cristo, iria ressuscitar. Né? E isso, claro, digamos assim, por uma graça de Deus, uma graça mística, uma graça misteriosa. Ela viveu intensamente tudo aquilo e realmente sofreu com ele. Mas em momento nenhum ela blasfemou contra Deus, ou ela pecou, ou ela desacreditou que seu filho Jesus estava abandonado, desamparado por Deus. Não. Ela viveu esse mistério. Mas estranhamente, misticamente falando, ela não perdeu a fé da esperança da ressurreição. Então é justamente isso que nós temos que, vamos dizer assim, confiando em Deus, na sua misericórdia infinita, podermos aderir à vontade dele, né? Podermos sair de nós, dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, né? Da nossa riqueza interior e desprovidos de tudo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nos lançarmos à vontade do Altíssimo. Se Deus deixar alguma coisa em nós, é graça e misericórdia do próprio Deus, né? Porque o caminho não é com minhas forças, inclusive interiores, né? Se existe força interior que venha de nós, mas no modo de dizer, o caminho não é esse. O caminho é aderindo o amor e a misericórdia de Deus por nós e fazendo a sua vontade. Parecerá talvez que tudo está feito uma vez que trazemos o hábito da ordem,
por nossa livre escolha e deixamos pelo Senhor todas as coisas do mundo, assim como nossos haveres, ainda que não sejam mais que as redes de São Pedro, pois quem dá tudo o que tem sempre julga dar muito. Boa disposição é esta para quem persevera e não torna a meter-se no meio das cevadinhas das primeiras peças, nem mesmo pelo desejo. Continuando firme nessa desnudez e despojamento de tudo, não há dúvida, alcançará o que pretende, mas há de ser com a condição, e guardai bem este meu aviso, de se considerar servo inútil. Como disse São Paulo ou Cristo, nosso Senhor não tem obrigação de retribuir semelhantes favores. Pelo contrário, quem recebe mais, fica mais endividado. Que possamos fazer por um Deus tão generoso que morreu por nós, criou-nos e conserva-nos a existência. Por muito que façamos no seu serviço, podemos julgar-nos venturosos de ir amortizando um pouco o que lhe devemos, por nos ter ele servido como fez. De má vontade de emprego esta palavra, servir. Mas assim foi. Ele não fez outra coisa durante todo o tempo em que viveu no mundo. E ainda lhe havemos de pedir nossos favores e consolações. Né? Então, é o que eu vejo como é preciso se entregar sem reservas e servir com humildade. Servir sempre com humildade. Nos colocando sempre como servos inúteis. Também nós podemos ver aqui, literalmente, o sentido de gratidão. De sermos gratos em podermos servir a Deus. Né? Mesmo com nossa, vamos dizer assim, inutilidade. Porque sabemos que toda bondade que nós fazemos, que nós podemos fazer, não somos nós que fazemos, mas é Deus que age em nós. Né? E novamente vem essa palavra aqui, desnudez e despojamento de tudo. Né? Então é preciso nós empobrecermos, mas simultaneamente nos colocarmos a serviço. Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu queres. E assim servir a Deus, sempre com humildade, né? Imitando Ele. Ele não fez outra coisa senão servir o próximo, né? Quando Ele veio, né? Então, unidos a Ele, né? Vamos tomando essa posse dessa graça e vamos saindo de nós mesmos para o serviço. Ponderai muitos, filhas, algumas coisas que aqui vão assinaladas. Embora com desalinho, não sei me exprimir melhor. O Senhor vos fará entendê-las, para que das securas tireis humildade e não inquietação, como pretende o demônio. E crede-me, ainda que Deus jamais desse consolo às almas deveras humildes, daria paz e conformidade com que andariam mais contentes do que outras com regalos. Muitas vezes, como tereis lido, Sua Majestade reparte as consolações com os mais fracos. Somos mais amigos de prazeres que de cruzes. Por isso os fracos não trocariam suas consolações pelos valores dos que se veem às voltas com securas. Prova-nos, Senhor, que sabes as verdades, a fim de que nos conheçamos. Aqui eu coloco, as securas ou consolações devem ser usadas para buscar a presença de Deus. Nós não podemos nos apegar
né? Nem as securas e nem as consolações, tá? Sim, de fato e de verdade, o caminho é de cruz. Mas se Deus quiser enviar um sirineu, que é Ele próprio, nos ajudando a carregar essa cruz, amém. Ele sabe o que faz, né? É justamente esse despojamento de si, inclusive na oração. Tem almas que Deus ele pode realmente permitir que a alma permaneça em secura, né? Em mortificação interior profunda, né? E duradoura durante muito tempo. São almas mais fortes, vamos dizer assim, em que Deus ele confia essa graça. Mas tem outras almas mais sensíveis, almas, digamos, mais dependentes de Deus, em que Deus, com seu olhar de misericórdia, envia para essa alma certas consolações, para que essa alma não se perca, para que essa alma, ela, inclusive, viva mais contente do que aquela alma que vive, vamos dizer assim, com mais securas, né? Por que isso? Porque justamente o caminho que nosso Senhor ele nos envia não é um caminho que nos dá inquietação interior. Tudo aquilo que nos tira, que nos dá inquietação, que nos rouba a paz, é do maligno. É do maligno. A alma, ela pode sim passar por certas realidades, vamos dizer assim, de certas securas, né? Mas de veras, né, humildes daria paz e conformidade, ou seja, né, que Deus ele jamais vai deixar essa alma desolada. Ele vai enviar uma graça especial, particular, para que aquela alma permaneça em paz, na paz interior, né, em unidade com Ele. Vamos aqui. Prosseguir no mesmo assunto. As securas na oração e o que dai, prossegue no mesmo assunto. As securas na oração e o que daí pode resultar. É necessário submetermos à prova, como o Senhor prova os que estão nestas moradas. Então nós vamos ver aqui as securas durante a oração. Tenho conhecido algumas almas, posso mesmo dizer, que chegaram a este estado, tanto quanto se pode entender. Nele viveram muitos anos, mantendo sempre retidão e regularidade da alma e do corpo. Ao cabo desse tempo, quando haviam de estar com o mundo debaixo dos seus pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, prova sua majestade com reveses não muito grandes. Ei-las então de tal forma inquietas, com o coração tão angustiado, que me deixam perplexas e não pouco temerosas. Dar-lhes conselho é inútil. Trilham há anos o caminho da virtude. Acham que pode ensinar aos outros e que têm razão de sobra para sentirem tanto os males. Enfim, não me encontrei, nem encontro remédio para consolar tais pessoas, a não ser mostrar-lhes grande sentimento de sua pena. Na verdade, causa dor vê-las sujeitas a tanta miséria. Não contradigam suas razões, porque não aceitam. Na sua maneira de pensar, ajeitam-nas de modo a julgar que tudo sentem por amor de Deus. Não caem em conta de sua imperfeição, outro engano lamentável
em gente tão adiantada. Então, existem certas almas que atingem, né, as terceiras moradas do castelo interior e aí permanecem um longo período, né, durante muito tempo. Tudo isso acontece justamente porque elas pensam, inclusive, que estão progredindo progredindo no caminho espiritual, na via interior, né? E, inclusive, até repassam, né? Inclusive, dão até, vamos dizer assim, ensinos sobre como crescer na virtude, mas não enxergam as suas próprias imperfeições, né? É um engano lamentável em gente tão adiantada, porque como nós vimos, as almas de terceiras moradas do castelo interior, elas já sabem orar, e orar com uma certa intimidade. Elas já começam a se enxergar com nitidez, inclusive suas misérias. Mas é preciso esse desnudamento, enxergar essas imperfeições com maior nitidez. Não é de admirar que fiquem sentidas, entretanto o sentimento deveria passar mais depressa, ao meu ver, tratando-se de coisas temporais. Muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria. Para este fim retrai um pouco seu favor. No mesmo instante caem em si. Não é preciso mais para verem logo que é Deus quem assim os prova. Eles compreendem suas faltas muito claramente. Às vezes, malgrado seu maior pesar é verem-se aflitos pelas coisas da terra, não muito graves, do que pelo sentimento da própria miséria. Neste caso, Deus lhes faz grande misericórdia. Embora haja falta, resulta muito lucro para a humildade. Então, aqui nós podemos ver a questão de que essas almas, geralmente, elas têm um modo, vamos dizer assim, né? Um modo de orarem, um modo de entrar dentro do castelo interior, né? Um modo de espiritualidade, e querem exigir que as outras almas acessem exatamente aquilo, conforme exatamente aquilo que aquela alma, aquele modo que aquela alma acessa, né? Obviamente, quando são contraditas, né, elas então logo se chateiam, né, logo se irritam, né, e logo entram em conflitos. Por quê? Porque justamente ainda não enxergam suas imperfeições. Né? Outras vezes Deus permite que essas almas passem por reflexos dos pecados, né? Deus mostra, Deus lembra situações, por exemplo, né? Para que justamente a alma enxergue as suas misérias e, mergulhando nessas misérias, ela veja de que todo o bem que faz não é ela, mas sim Deus. A sua misericórdia é infinita, agindo, né? Em amor e em bondade, né? Buscando sempre a questão da humildade, né? É imprescindível a humildade. Aí, então Santa Teresa d'Ávila continua: com as pessoas às quais me refiro, tal não acontece em seus pensamentos. Canonizam o próprio modo de proceder e querem que os outros o canonizem. Quero dar alguns exemplos para que nos conheçamos e nos provemos a nós mesmas, antes que o Senhor nos prove.
É de suma utilidade andarmos apercebidas e avisadas antecipadamente. Sobrevém um prejuízo material a uma pessoa rica, sem filhos e sem herdeiros. Não é, contudo, de modo a faltar-lhe o necessário para se manter, sustentar a casa e ainda sobrar. Se essa pessoa andar tão desassossegada e inquieta como se não lhe restasse um pedaço de pão para comer, como poderá nosso Senhor lhe pedir que deixe tudo por amor dele? Aqui vem a desculpa. Sente-o porque deseja ter para dar aos pobres. Em vez dessas obras de caridade, Deus prefere que eu me conforme com o que Sua Majestade permite e conserve a paz da minha alma, sem toda a vida deixar de defender meus direitos. Se alguém não faz assim, por que o Senhor não o elevou a tanto? Está bem, mas entenda, ao menos que lhe falta liberdade, e praza a Deus, tenha eu passado adiante muitas vezes, mas entenda ao menos que lhe falta liberdade de espírito. Reconhecendo isso, tratará de pedida a Sua Majestade, dispondo-se assim para que o Senhor a dê. Outra pessoa tem o suficiente para se manter, e até lhe sobra. Apresenta-se então uma ocasião de aumentar seus haveres. Se é doação, ainda passa, mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção e deve ter, por se tratar de pessoa dada à oração e à virtude. Ou seja, aqui ela está falando de uma questão exterior, mas que tem tudo a ver com o interior nosso, né? Ela dá o exemplo de uma pessoa que tem muita posse financeira e, de repente, essa pessoa fica com quase nada, fica com muito pouco. E nisso a alma, aquela pessoa, fica inquieta. Fica totalmente inquieta. Quase como se não tivesse mais o que comer. É um exemplo de que essa alma ainda tem imperfeições, né? Por quê? Porque a verdadeira, vamos dizer assim, liberdade interior é quando a alma, embora passe por essas inquietações exteriores, ela permanece em paz, na presença de seu amado. Porque justamente a vida dela é interior e não exterior. Outra situação é o contrário, né? É justamente quando a alma, né, ela tem um grande bem financeiro, mas ela não se contenta com o que tem. Ela está sempre em busca de mais, né? Em busca de mais bens financeiros. E a desculpa que ela vai utilizar é a questão de doação. Não, eu preciso ter mais para doar mais aos pobres, doar mais para as pessoas. Santa Teresa d'Ávila diz que essa desculpa ainda passa. Mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção. Ou seja, né, que é preciso, literalmente, nos configurar à vontade do Altíssimo, tanto com os bens exteriores, aquilo que Deus nos concede, quanto tanto com os nossos bens interiores. E ali nós podemos
nos configurando à vontade do Altíssimo, né? Eu acho muito belo porque os santos, eles nos apontam, né? Eles nos revelam que o dinheiro, ele pode ser bem empregado se você não está apegado a ele e nem limitado a ele. Um exemplo disso São Padre Pio de Pietrelcina, que quando foi construir o seu hospital, né? Quando ele foi construir o hospital, que eu não me recordo agora o nome, alguma coisa dos aflitos, eu não me lembro. Então, ele recebia dinheiro de vários países, de várias pessoas, inclusive de vários países. Mas ele empregou muito bem esse dinheiro, todo no hospital, né? Ficando nada para si. Justamente aquilo que São João Padre Pia Marta diz, né? Tudo para todos e nada para si. É um exemplo de uma alma que o coração dessa pessoa repousa no coração de Cristo, né? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então o tesouro dessas pessoas é literalmente a vontade de Deus, é o coração dele, né? Um outro exemplo é Santa Teresa d'Ávila. A própria Santa Teresa d'Ávila, ela diz, né? Ela tem uma frase dela que é mais ou menos assim: Teresa de bolso vazio faz muitas coisas. Se Teresa estivesse com o bolso cheio, né, se referindo à questão financeira, a Teresa faria ainda muito mais, faria muito mais coisa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ela construiu, se não me engano, 17 mosteiros, né? E tudo mais, tudo na providência de Deus, né? Imagine o que essa mulher faria, né, se ela tivesse recursos financeiros, né? Ela iria empregar muito bem, né, em construção de novos mosteiros, enfim, ajudando os pobres e tudo mais. Porque justamente são pessoas, são almas desapegadas do mundo. Então nós também precisamos nos desapegar do mundo e nos desapegar de nós próprios para podermos nos configurar à vontade de Deus. Dá-se o mesmo quando ocorre a essas pessoas algum desdouro ou pequeno detrimento na honra, gostando de favorecer a virtude perante o público. Deus muitas vezes lhe concede a graça de suportar a afronta quanto ao exterior. Faz isso para que não sofram diminuição na reputação em que são tidas, ou talvez em atenção a serviços passados. É grande a bondade deste nosso sumo bem, mas lá por dentro fica uma inquietação tal que não conseguem dominar nem esquecer tão depressa. Vala-me Deus, serão esses os que há tanto tempo meditam os sofrimentos do Senhor, achando muito vantajoso padecer e até desejando, depois querem exigir dos outros que sejam tão corretos como eles no seu modo de viver, e praz a Deus não atribuam seus queixumes ao pesar que lhes causa a culpa alheia, considerando-os em sua imaginação como meritórios. Então, né, são pessoas que ainda se preocupam com o que os outros pensam de si, né? Que ainda precisam ter o prestígio dos outros, né? Quer dizer, ainda estão preocupadas com a sua autoimagem nesse sentido, né? Em agradar o mundo, as outras pessoas, né? E preocupadas em repassar a santidade. É por isso que eu digo que aparentemente são parecidas com as almas de sétima morada, porque inclusive se esforçam para parecer, né, em aparência, almas de sexta morada, de quinta e de quarta morada, mas na realidade ainda estão apenas presas à aparência,
Parecerá, irmãs, que falo de coisas descabidas. Não vos dizem respeito, não podem acontecer aqui, porque não possuímos bem temporais, nem os queremos, nem os procuramos, e ninguém nos injuria. Isso mostra como as comparações nem sempre se aplicam ao pé da letra, mas delas se tiram exemplos para muitas coisas que acontecem. Não convém especificá-las, nem há motivos para fazê-los. Pelos exemplos acima entendereis se estáis suficientemente desapegadas dos bens que deixastes. Aparecem algumas pequenas ocasiões, embora não sejam tão palpáveis, nas quais vós podereis muito bem provar e entender se sois ou não senhoras de vossas paixões. Crede-me, não está o caso em trazer ou não o hábito religioso, está sim em procurar exercitar as virtudes, em ceder a cada passo nossa vontade à de Deus, em ordenar nossa vida de acordo com o que Sua Majestade dispuser para nós, não em querer que se faça a nossa vontade, mas a dele. Se não tivermos chegados a este ponto, o que fazer? Humildade, repito, é esse um unguento para as nossas feridas. Se formos verdadeiramente humildes, virá o cirurgião, que é Deus, e nos restituirá a saúde, embora às vezes tarde algum tempo. Ou seja, novamente ela toca aqui no assunto da questão da humildade e na questão da aparência, de que a via interior não é medida por aparências, de que nós devemos aqui exercitar as virtudes, os dons das virtudes, as virtudes infusas, buscando sermos pacientes, sermos dóceis, termos a temperança, buscarmos praticar a justiça cada vez mais, e assim irmos gradativamente nos afastando das coisas mundanas e nos configurando à vontade de Deus. Ela fala aqui a questão do hábito. Nós podemos ver um excelente santo, que alcançou uma alta morada do castelo interior, que é São Carlo Acutis, o Beato Carlo Acutis. Ele é um grande santo, um grande exemplo de santidade, tão novo e tão santo. Onde as vestes que ele usava, eram as vestes de um jovem normal. Ele não entrou em um Carmelo, ele não entrou em um mosteiro, ele não deixou, por exemplo, de ir para o colégio, de ter suas atividades, não. Mostrando mais uma vez que o caminho é interior. Mas ele teve uma coisa que ele fez que praticamente a grande maioria dos jovens não fazem, que é configurar a vontade dele, a vontade de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. As penitências que fazem estas almas são tão bem calculadas como o seu modo de proceder. Querem muito a vida para empregá-la no serviço de nosso Senhor, o que não se pode levar a mal. Tem grande comedimento em fazer penitências, receiam comprometer a saúde. Não tenhais medo de que se matem, pois estão em seu juízo. O amor ainda não chegou ao ponto de as pôr fora de si. Quanto a nós, quisera eu que a própria razão nos induzisse a não nos contentarmos com essa maneira de servir a Deus, sempre passo a passo, jamais chegaremos ao termo do caminho. Aqui nós temos que ver que no Carmelo, no tempo medieval, as penitências eram essenciais para o progresso espiritual. Mas aqui, adaptando para nós, vamos dizer assim, a nossa atual geração, para nós atualmente, que não temos os hábitos
os costumes das penitências rigorosas que eram praticadas no tempo medieval, se a gente for fazer hoje em dia, ninguém nem aguenta, né? Nós podemos dar pequenos exemplos, como, por exemplo, as redes sociais, né? Tem almas de terceira morada do castelo interior que podem muito bem acharem um exagero se abdicar totalmente das redes sociais, por exemplo, né? Algumas pessoas podem achar isso exagerado, né? Outras pessoas podem achar exagero a pessoa deixar de ter contatos com o mundo que lhes distrai da oração, que talvez ainda precisem de um certo equilíbrio, né? Não, nós podemos seguir o caminho de Deus, mas também podemos ter essa prática, isso, aquilo, outro, esse certo tipo de contato com o mundo. Gente, aqui eu não estou falando, certo, de esporte, eu não estou falando de várias realidades, né? Como eu citei aqui um exemplo magnífico de Carla Acutis, né? Era um jovem que praticava seus esportes, que tinha um contato ali, tinha o seu futebol, né? Tinha a escola que ele vivenciava e tudo mais. Tinha amigos e tudo mais. Eu estou falando aqui de certas práticas pecaminosas. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Tem certos filmes, certos seriados que o verdadeiro cristão hoje em dia, ele não pode ver. Por que ele não pode ver? Porque ele quer imitar Cristo. Ele sabe que aquilo é mundano, que aquilo vai tirar a pureza dele, que aquilo vai afastá-lo da sua vida interior, que aquilo vai ser uma ilusão muito perigosa, que aquilo ali vai transmitir falsas doutrinas, por exemplo. Então é natural que a alma de terceira morada, ela precise se desapegar disso, né? Ela precisa romper com o mundo. Ela já rompeu com o pecado, ela já detesta os pecados mortais, os pecados veniais, mas ela ainda precisa ter força de romper com o mundo e uma parte de si mesma, de renunciar a si mesma totalmente para fazer a vontade de Deus. Quando eu quero dizer uma parte de si, eu quero dizer totalmente, mas é porque tem algo em nós que Deus ainda pode deixar, né? Para, vamos dizer assim, trabalhar em nós e agir em nós. Às vezes Deus ele pode muito bem deixar, vamos supor, uma certa prática que você tenha, né? Não que eu digo mundana, mas no mundo. Por quê? Porque ele quer utilizar aquilo ali como um meio de evangelização, por exemplo, né? Talvez Deus ele ainda permita, por exemplo, que uma alma de terceira morada, ou até de uma morada superior, né, ela utilize as redes sociais. Por que isso? Porque através das redes sociais aquela alma está evangelizando, né? Então ela não está se distraindo. Ou não. Ou pode ser que realmente Deus peça que aquela alma abdique totalmente das redes sociais. É um mistério, né? Aqui o que vale mais? A disposição para fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Se colocar como servo e sempre fortalecendo, sempre vivenciando, sempre alimentando a virtude da humildade. As penitências, né? Já será muito não nos perdermos na ilusão de estar caminhando e com bastante cansaço. É maneira exaustiva de caminhar. Que vos parece, filhas, viajando de uma terra a outra e podendo chegar em outro dia,
Valeria a pena demorar um ano debaixo de neves e aguaceiros, por maus caminhos e hospedarias? Não seria preferível passar tudo de uma vez, quanto mais além de tudo, se há perigo de serpentes, que boas provas poderiam dar de que é assim, né? Aqui ela vai dar o exemplo das almas, né, que receiam comprometer a saúde e tudo mais, né, que ainda não chegaram ao ponto de as pôr fora de si. Ou seja, o amor, esse contato na oração pessoal, não as impulsionou a sair de si, né? Ou seja, eu recebo o toque do amor de Deus, eu retribuo esse amor a Deus, e eu, vamos dizer assim, que transbordo, né, o amor de Deus, né? Eu reflito, não é reflito, enfim, esse contato íntimo eu expando para o próximo, e nisso eu saio de mim, porque justamente a liberdade interior, ela é esse amor, eu mergulhar nesse amor. Só assim serei verdadeiramente livre, né? Terei essa liberdade interior, esse desprendimento exterior. Então, tudo que acontece exteriormente me favorece, se eu estou verdadeiramente livre. E aqui, a Santa Teresa d'Ávila, ela vai dar, digamos assim, 3 exemplos, que é como se nós estivéssemos ali num deserto enorme, e nós temos 3 maneiras de passarmos por esse deserto. Nós temos 3 maneiras de passar pelas terceiras moradas do castelo interior. Uma, caminhando exaustivamente, mesmo cansado, continuando, dormindo muito pouco e logo se acordando e atravessando esse deserto. E assim, nós vamos atravessar o deserto inteiro em 8 dias, é um exemplo. Nós temos um segundo exemplo de alguém que caminha um pouco, para, descansa, bebe sua água, repousa bastante mesmo ali, dias. Aí depois caminha mais um pouco, aí descansa, relaxa ali mais alguns dias. Aí caminha mais um pouco, de pouco em pouco. E aí essa pessoa atravessa esse deserto em 1 ano. Ou infelizmente nós temos até algumas almas, né, de que montam uma tenda no meio desse deserto, né? Caminham um pouco, depois voltam um pouco nesse deserto, ou seja, são almas que literalmente se paralisam aí. Infelizmente isso existe. Por quê? Porque não tem a ousadia de sair de si mesmas, né? Aí aqui diz, não seria preferível passar tudo de uma vez? Quanto mais, além de tudo, se há perigo de serpentes, que boas provas poderiam dar de que é assim. E praz a Deus tenha eu passado adiante muitas vezes, parece-me que ainda não o fiz. Interessante. Santa Teresa d'Ávila, ela diz aqui que mesmo ela já tendo passado por esse caminho, por essa morada, né, várias vezes, que ela conhece bem, ainda assim parece que ela não ainda traz reflexos, né? Justamente porque é importante o autoconhecimento. E é nessa morada do castelo interior que nós vamos mergulhar nas nossas misérias, né? É por isso que mais profundamente nós mergulhamos um pouco na primeira, nós mergulhamos mais intensamente na segunda, mas é na terceira que verdadeiramente nós nos conhecemos, né? É na terceira morada que nós vemos as misérias, mais o nosso estado mais deplorável que nossa alma se encontra, né? E é preciso nós mergulharmos nessa miséria, mergulharmos na misericórdia de Deus e nos permitirmos sermos amados por Deus.
E por isso que a oração pessoal, nós passamos pelas nossas misérias, mas nós não podemos ficar presos nela. Porque se nós ficarmos paralisados nela, nós não vamos conseguir progredir espiritualmente. Vamos caminhando com tanto siso que tudo nos assusta, tudo nos amedronta. Não ousamos dar um passo à frente. Não é possível que outros percorram um caminho em nosso lugar. Se queremos chegar a estas moradas, já que não é possível, esforcemo-nos, minhas irmãs, por amor de Deus. Entreguemos nas mãos do Senhor nossa razão e nossos temores. Esqueçamos a nossa fraqueza natural, que nos pode prejudicar muito. O cuidado desses nossos corpos fique por conta dos diretores espirituais e superiores. Eles lá decidam. Quanto a nós tratemos somente de caminhar depressa para ver este Senhor. A preocupação com a saúde pode enganar-nos, embora os cuidados e alívio que tenhais sejam poucos ou nenhum. E posso afirmar que nem por isso tereis mais saúde. Bem sei que o principal não consiste em castigar o corpo com austeridades. Isto é o menos. Quando falo em caminhar, acelerar o passo, refiro-me a andar com grande humildade. Se bem o entendestes, sabeis que o mal dos que não vão adiante está na falta desta virtude. Convençamo-nos desta verdade e julguemos sempre ter andado poucos passos. Pelo contrário, tenhamos como muitos presunçosos e ligeiros os passos de nossas irmãs. Cada uma pressurosos e ligeiros, muito pressurosos e ligeiros os passos de nossa irmã. Cada uma não só deseje, mas procure ser dita como a pior de todas, ou seja, observar os demais e vermos, que eles estão progredindo espiritualmente, e nos colocarmos sempre como o último, como o mais miserável pecador, como o pior dos pecadores, mergulhados nessa misericórdia. Mas temos esse ato de humildade, de acolher a misericórdia de Deus, enxergarmos a nossa miséria, nosso estado deplorável, mas não nos prendermos a eles. Temos esse ato de humildade, de aderir à misericórdia de Deus, e aí mergulharmos, e aí nos colocarmos expostos ao amor de Deus, para sermos amados, para amar e para expandirmos, irradiarmos esse amor que se dá em forma de misericórdia. E aqui novamente eu lembro a questão da confissão. Vocês já imaginaram uma pessoa, se ela ficar presa aos seus pecados, refletindo na vergonha de seus pecados, mas eu cometi isso, eu fiz aquilo e tudo mais, a pessoa vai para a confissão? Não. Se ela apenas ficar com remorso dos seus pecados, não, ela não vai se confessar. Você, para se confessar, você faz um ato de fé, um ato de esperança e um ato de amor. Um ato também de misericórdia e um ato de humildade. E como a Sagrada Escritura vai dizer em 2 Coríntios, que o reino do céu se conquista não por palavras, não por força de palavras, não pelas aparências, mas sim por atos, por atitudes. No momento em que você se arrepende, você tem essa graça que vem de Deus, da contrição interior, em que você adere a essa graça e você se encaminha para a confissão, e que você passa pela confissão. Você mergulha nas suas misérias,
mas ali você é encontrado pela misericórdia. E quando você é encontrado pela misericórdia, você se expõe ao amor de Deus. Uma vez exposto a esse amor, você é chamado a amá-lo e a irradiar esse amor. Eu acho lindo, vai e não peques mais. A gente sai livre, com essa liberdade interior. É isso que os santos vivenciam continuamente. Em cada oração que eles fazem, eles se expõem a esse ato humilde e esse ato de misericórdia, de se exporem ao amor de Deus, porque eles não ficam presos em si, em suas misérias. Com estes sentimentos humildes, chegaremos a um estado sublime. Sem eles, ficaremos a vida toda no mesmo lugar, entre 1000 sofrimentos e misérias. Vamos muito carregadas da terra de nossa miséria, quando não nos deixamos a nós mesmas. O caminho então se torna pesado e trabalhoso. Tal não acontece com os que se libertam de si mesmo e sobem aos aposentos superiores. Nestas terceiras moradas, o Senhor justo e também misericordioso não deixa de pagar, dando sempre muito mais do que merecemos. Concede-nos contentamentos incomparavelmente maiores do que as distrações e os prazeres da vida. Não penso, porém, que dê muitos gostos, a não ser uma vez ou outra, para atrair-nos. Nesses momentos dá a experimentar o que se passa nos demais aposentos, para nos dispor a entrar neles. Parecerá que contentamento é a mesma coisa que gosto. Contentamento é a mesma coisa que gosto. Perguntareis de onde vem a distinção que faço entre estes dois nomes. Ao meu ver, são coisas muito diferentes, mas posso estar enganada. Direi o que penso ao tratar das moradas quartas, que vêm depois destas. Ficará mais a propósito falar deles lá, porque terei de tratar dos gostos que o Senhor então dá. Embora pareça sem proveito, pode ser útil para compreender cada graça em si. Assim vos esforçareis em aspirar ao mais elevado. É também de muito consolo para as almas que Deus faz chegar àquele grau, como é motivo de confusão para as que imaginaram ter alcançado tudo. As que forem humildes se moverão no sentido de dar graças ao Senhor. Havendo interiormente alguma falta de humildade, sentirão despeito sem motivo. Não está a perfeição nos gostos, está sim em quem mais ama. O prêmio será dado a quem melhor agir com justiça e verdade. Sendo desta forma, como realmente é, podereis pensar de que serve tratar destas graças interiores e explicar em que consiste. Não sei dizer. Perguntai-o a quem me mandou escrever. Não estou obrigado a discutir com superiores, nem ficaria bem. Só tenho de obedecer. Uma coisa vos posso dizer com verdade. Em outros tempos eu não tinha nem conhecia por experiência tais graças, nem pensava jamais conhecê-las. E com razão, um grande contentamento já teria sido para mim saber ou por conjecturas entender que de algum modo agradava a Deus. Contudo, ao ler nos livros a descrição das graças e consolações concedidas pelo Senhor aos que o servem com fidelidade, experimentava grandíssima felicidade. Minha alma achava nelas motivo para dar fervorosos louvores a Deus. Se apesar de tão ruim minha alma fazia assim, muito mais o louvariam as almas boas e humildes. Por uma só alma que o bendiga uma única vez, vale muito a pena relatar e dar a conhecer os contentamentos e deleites que por nossa culpa deixamos de receber.
Tanto mais que esses contentamentos, quando são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, para podermos caminhar sem trabalho e ir crescendo em virtudes e boas obras. Pensai bem, muito nos importa não colocarmos barreiras de nossa parte, quando a culpa não é nossa. Justo é o Senhor, Ele saberá dar-nos por outros caminhos o que nos nega por este. Sua Majestade conhece a razão, são muitos ocultos os seus segredos, ao menos será, sem dúvida,